Antigamente, as coisas feitas de papelão eram muito melhores. Tá? Fica essa informação. Estamos começando mais um Resenha Épica e hoje nós vamos falar sobre os campos de concentração de japoneses nos Estados Unidos. Vocês vão conhecer essa história chocante de grande perseguição e racismo que teve durante a Segunda Guerra Mundial. E que não foi o Trump que inventou esse negócio de perseguir imigrante nos Estados Unidos. Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Eu sou o Raul Trindade. Bem-vindos ao Resenha Épica! Em 2013, um jovem americano de descendência japonesa, chamado Kono, ele perdeu seu avô. O avô dele já era um senhor de idade, né? Morreu de causas naturais e tudo bem. E ele foi junto com a família dele para a casa desse avô, para juntar os pertences, né? Acho que quase todo mundo já passou por uma situação dessa, né? De ir, fazer inventário, juntar as coisas e tá sempre aquela bagunça. Casa de vó tem sempre casa de vó tem sempre aquele monte de coisa. E o jovem Kono, no meio da bagunça, ele encontrou um item muito interessante. Que aí vocês vão ter que acertar aí. Chuta aí. Um livro. Caraca, um consolo. Caraca, tirou toda a seriedade do negócio. Ele encontrou uma mala, tá? Uma mala muito antiga, uma mala meio que de papelão duro, né? Porque quando a gente pensa em papelão, a gente pensa naquelas caixas de leite, que é coisa que não serve pra fazer nada, mas antigamente faziam coisas de papelão e funcionava muito bem. E essa mala tinha uma característica muito interessante. Não, peraí. Você solta uma informação dessa assim, como se fosse informação do papelão. Vamos Que falar sobre papelão. papelão. Antigamente, as coisas feitas de papelão eram boas. Eu tô surpreso com essa informação. A sua opinião sobre papelão é meio polêmica. Assim, eu achei bem... Eu achei bem aleatório, assim. Porra, antigamente as coisas de papelão... Eu não tô dizendo que Antigamente, as coisas feitas de papelão eram muito melhores. Tá? Fica essa informação aí. Sabe o que tinha na mala de papelão do cara? Deixa a minha mala de papelão aqui. O importante é que ela não era de papelão. O importante não era isso. O importante é que ela tinha um adesivo da Universidade de Michigan. Tá? É um adesivo que ele já estava se desfazendo. Era um adesivo muito antigo. E o Kono percebeu que tinha uma coisa escrita por baixo, em branco. Tinha escrito o nome Sadami Tomika e um número, 07314. O Kono ele ficou muito impressionado, muito chocado. Que é isso? Essa mala na casa do meu avô com um nome, com um número. E quando ele perguntava para o pai, para a mãe e para os outros parentes, os parentes desviavam da resposta, desconversavam, né? Usavam um dito popular em japonês, que é shikata ga nai, que é algo como não pode ser desfeito. Tipo assim, isso já aconteceu, né? Não adianta ficar... Já foi. Não adianta ficar remoendo isso. Não adianta ficar Não adianta chorar pelo leite derramado. Exatamente. E aí o Kono começou a pesquisar e ele viu que vários outros jovens, que ele já era de uma terceira geração de japoneses após a Segunda Guerra Mundial, e ele começou a perceber que tinha outros jovens que estavam se questionando isso. Pô, meus avós não abordam um determinado assunto, ficam desviando desse assunto. E, na verdade, o Kono descobriu algo que é até certamente apagado pela história, ou minimizado. Mas, antes, o Eduardo tem que seguir a gente e curtir o vídeo. Antes do nosso amigo Bruno Campos aí soltar essa curiosidade. Cara, eu simplesmente amei, eu vou abrir meu coração aqui, eu simplesmente amei como você soube usar minha pausa dramática. Olha aí. Você conseguiu me interromper no meio do suspiro. Então vamos aguardar o Eduardo se inscrever, curtir, comentar, deixar 5 estrelas. 5 estrelas no Instagram. Estou ouvindo o podcast no rádio, então pega o seu celular, entra aí no Instagram, @resenha épica e segue. Tá bom? Aguardamos. É isso aí. O que o jovem Kono descobriu? Que durante a Segunda Guerra Mundial, em solo americano, em solo estadunidense, foram criados campos de concentração para pessoas descendentes de japoneses, para nipo-americanos. A gente fala muito de campo de concentração na Alemanha nazista, né? A gente fala muito de Auschwitz, a gente fala muito de campo de concentração na União Soviética, que eram os gulags, se não me engano, e a gente não olha para o nosso próprio umbigo aqui, para o nosso próprio umbigo, a nossa história ocidental, foram criados aqui, em território estadunidense, aqui que eu digo Ocidente, né?
Aqui, não estamos nos Estados Unidos. É bom deixar claro, pra quem não sabe, não estamos. Estou falando do Ocidente aqui, né? Aqui no Ocidente foram criados campos de concentração. E há quem discuta o fato do Brasil ser Ocidente ou não, mas isso aí já é outro papo. E como é que... Nas Américas. Nas Américas. E nas Américas. Daí a gente vai entrar em assuntos polêmicos e muito atuais. Não estamos falando de geopolítica. Vamos lá. Como é que aconteceu essa parada? O Japão entrou na Segunda Guerra Mundial atacando os Estados Unidos. Todo mundo já sabe disso. Tem filme. Lá tem o filme Pearl Harbor. Né? Nesse ataque, eles destruíram um monte de embarcação americana. Vamos dizer aqui, ó. Destruíram... Ben Affleck. Ben Affleck. Esse filme, inclusive, é um filme de romance, mas é muito bom. E destruíram dúzias de navios, 300 aviões, 200 e... Mais ou menos. Tiveram 2.400 mortos e 1.200 feridos. Tá? Então isso foi um choque muito grande para a população americana. Tá? O filme Pearl Harbor mostra muito isso. Porra, os caras nem fizeram a declaração formal de guerra. Atacaram a gente. Por quê? O Japão ajudaria. Na ajudaria, vulgo, na ajudaria. Eles fizeram isso para impedir os Estados Unidos de lutar contra a expansão do Império Japonês. Tá? Mas esse aqui não é o foco. O fato é que 2 dias depois, no dia seguinte, aliás, os Estados Unidos declarou guerra contra o Japão. E 2 meses depois, aproximadamente em fevereiro de 43, o presidente americano, Roosevelt, tá? Theodore Roosevelt, ele emite uma ordem que se chama Ordem... Theodore, caralho, é o Franklin Delano Roosevelt. Isso, eu falei Theodore, não, outro Theodore Roosevelt. antes, foi mal, confundi os Roosevelt aqui. Importante que vocês tenham me corrigido. Então, ele emite a ordem 9066 como medida de segurança e esforço de guerra. O que era essa ordem? Mas, peraí, Vai lá. os japoneses atacaram o Havaí? Isso, Pearl Harbor fica no meio do Oceano Pacífico. Havaí, eu queria perguntar, fica ali perto de Nova York, ali, território dos Estados Unidos? Porque quando fala que o Japão atacou os Estados Unidos, né, parece que foi no meio de Nova York, né? O Havaí, o pessoal lá do Havaí falava inglês, assim? Era um pessoal de cultura norte-americana? A cultura no Havaí ela é muito mesclada com tribos, não são polinésias, né? Mas eles têm muito aquela cultura local, aquela vestimenta local, e os americanos que estavam lá. Mas o importante do Havaí, dessa base que tinha ali, é que era a base naval mais avançada para o Oceano Pacífico. Então era o que, tipo assim, americano mais próximo do Japão. Então por isso que inicialmente essa aí foi o ataque deles, para destruir a frota que estava estacionada ali. Né? E aí isso gerou muito ódio nos americanos e foram lá e emitiram essa ordem 9066. Eu peguei ela na íntegra, mas eu não vou ler ela na íntegra. Vou ler só um extrato aqui da parte mais importante. Essa ordem dizia o seguinte: instrua o secretário de segurança e os comandantes militares que ele designar a estabelecerem áreas militares nos locais e dimensões que julgarem necessárias ou desejáveis, das quaisquer pessoa ou grupo de pessoas possa ser excluído, e em relação às quais o direito de qualquer pessoa de entrar, permanecer ou sair estará sujeito às restrições que o secretário de guerra ou o comandante militar impuserem conforme seu critério. Vamos traduzir esse extrato aqui. Basicamente, ele está autorizando a criação de zonas dentro de território americano cuja liberdade das pessoas que estiverem ali for limitada. E quem vai escolher as pessoas que vão estar presas, que estarão detidas dentro desse campo? Esses comandantes militares. Tá? Tiveram ainda outras 2 regras que foram estabelecidas. Uma foi a Proclamação Presidencial 2526 e a Lei do Inimigo Estrangeiro, mas o foco não é elas. O foco é essa ordem 9066. Porque ela foi basicamente criada para prender pessoas de etnia japonesa. Nipo-americanos, que é o termo. Né? Inclusive, muitos... Tem um parênteses aí, porque apesar da gente estar vivendo esse momento aí de uma... É quase que uma perseguição, né, aos imigrantes lá nos Estados Unidos, o pessoal sendo deportado, aquela maluquice. Os Estados Unidos são um país de imigrantes, né? Foram imigrantes ingleses que fundaram lá as 13 colônias, e havia nos Estados Unidos uma quantidade grande, uma quantidade expressiva de imigrantes japoneses, uma comunidade
japonesa nos Estados Unidos. Nesse momento aí de 1941, pós-ataque a Pearl Harbor. Isso aí que tu falou é curioso, que tinham vários imigrantes, né? Tiveram várias fases da história dos Estados Unidos. Teve a imigração irlandesa, a imigração italiana, a imigração chinesa, a imigração japonesa. E aí qual foi o critério? Cara, olha só que coisa absurda. Qual foi o critério para eles dizerem se você era um japonês ou descendente de japonês? Você tinha que ter, no mínimo, 1/16 de, vou abrir aspas aqui, tá, pessoal? Sangue japonês. Porra, 1/16. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que tenha um tataravô ou tataravó japonês, não importa, se o resto fosse irlandês, tá? Todos os teus outros parentes são irlandeses, mas você tem um tataravô japonês, você tá sob júdice dessa lei. E o que acontecia é que você poderia ser conduzido para esses campos de detentos sem a mínima evidência de espionagem, tá? A gente está falando aqui, óbvio, de uma questão de segurança nacional, espionagem em território, vazamento de informações. A gente já falou no episódio lá sobre a bomba atômica, que o pessoal ficava, né, tentando desviar os projetos da bomba atômica, então tinha muito medo dessa questão da espionagem. Então, assim, o que rolou aí depois de Pearl Harbor? É uma xenofobia, uma histeria anti-japonesa, né, nos Estados Unidos. E as pessoas começaram a ser perseguidas, sofrer discriminação, preconceito por ser descendente de japonês. Pessoas que nasceram nos Estados Unidos, né? Sim, cidadãos americanos. Cidadãos americanos. Exatamente. Cara, eu tava dando uma olhada aqui e eu vi que, assim, isso era um sentimento até da população mesmo. A gente não pode dizer que todos os americanos achavam isso, mas não foi só uma coisa, assim, instituída pelo governo. As pessoas realmente tinham... Até hoje são muito preconceituosos, né? Com todas as minorias. E eu vi aqui, cara, que teve uma matéria no Los Angeles Times, né? Que dizia o seguinte, ó, um trechinho aqui pra vocês verem o que foi publicado. Uma víbora é uma víbora, sem importar onde se abra o ovo. Do mesmo jeito, um japonês norte-americano, nascido de pais japoneses, converte-se num japonês, não num norte-americano. Ou seja, não interessa se ele nasceu aqui, ele não é americano, é japonês. E é uma desumanização, né? Tipo assim, antes de ser um ser humano, o cara é um japonês, que é um inimigo. Sim. Não, esse racismo é bem evidente. Olha só, e aconteceu isso até no Brasil, tá? Depois da Segunda Guerra também. Se vocês procurarem aí, vocês acham facilmente na internet fotos de placas em estabelecimento dizendo que era proibido falar japonês ou italiano, tá? Procura aí que tem bastante. Caraca, boto fé. É um lance de racismo muito evidente. Tem até charges da época de propaganda da guerra que eles colocavam os japoneses com uma feição meio primata mesmo. Sabe? É isso que vocês falaram da não só de desumanizar, mas em evidenciar essa questão racial. Olha só, estamos colocando os japoneses num patamar como se fossem animais, fossem chimpanzés, fossem primatas, né? Para reforçar isso aí que você falou, Sampaio, dessa notícia, porra, teve um tenente general que declarou o seguinte num relatório, um relatório final de uma evacuação de uma das ilhas lá. Ele disse o seguinte, ó, Tenente General John DeWitt, ele disse, abre aspas, a raça japonesa é uma raça inimiga, fecha aspas. Tá, isso está escrito, isso está documentado. Então você vê um militar responsável por uma evacuação lá no teatro de operações, tudo bem, não sei o quê. Ele não fala do inimigo como um inimigo, uma outra nação, ele fala de uma raça. Né? A gente fala tanto da Alemanha nazista, porra, falando de judeu, e a gente vê, na verdade, os estadunidenses fazendo exatamente a mesma coisa com o japonês. Não estou discutindo proporções, né? Mas você vê que é a mesma coisa. E como é que foi o negócio que você começou a falar aí, que eu até te interrompi lá após a ordem executiva 9066, que eles criaram uns campos de internato, né, para os japoneses? Isso, exatamente. Foram ao todo construídos 10 campos justamente para evacuar essa galera, né? Tem uma imagem chocante de uma família, né, de comerciantes japoneses que colocam um cartaz enorme na frente do restaurante deles dizendo assim, eu sou americano. Tá? Era o restaurante da família Matsuda. E mesmo assim essa família foi removida, né, eles moravam em Oakland, na Califórnia, e foram conduzidos muito provavelmente para o
Manzanar War Relocation, que era esse campo de concentração mais próximo. Tá? Vamos falar em números aqui para o pessoal entender. Tá? Aproximadamente 120 mil pessoas foram conduzidas. Tá? A maior parte delas sino-americanos. Tá? Tiveram italianos também, por causa da Itália de Mussolini, né? Compõe o eixo. Sino-americano é chinês, né? Oi? Sino é chinês. Desculpa, Nipo, desculpa. Eu falei errado mesmo. Nipo-americanos. A China estava aliada com os Estados Unidos nessa época. Então eles conduzem italianos, por causa do Mussolini, eles conduzem alemães, mas a maioria massacrante foi de nipo-americanos. Tá? Dessas 120 mil pessoas, 2/3 eram de cidadãos americanos. Né? Então, assim, é bem chocante isso, né? E... Foi gente que perdeu o direito à posse, né? Perdeu seus bens e tal. Eles tiveram a vida destruída. Os bens confiscados e, assim, é bem, vou usar um termo chulo aqui, é bem escrota a situação, porque eles já estavam removendo as pessoas antes dos campos serem construídos. Né? Tem algumas fotos da época que você vê o campo, ele parece uma base militar, né? Com as instalações, assim, eu vou dizer que existe um mínimo de dignidade, mas até eles terminarem de ser construídos, esses grandes 10 campos, as pessoas eram removidas e eram colocadas em qualquer estrutura. Tá? Vou citar o exemplo aqui da avó do Kono, né? Eu mencionei o Kono aí. Ela ficou presa em um estábulo. Aqui, ó. Um hipódromo em San Mateo, uma cidade lá nos Estados Unidos. Os cavalos foram removidos e os cidadãos, os japoneses, foram colocados onde, sei lá, horas antes o cavalo estava, né, fazendo as necessidades dele ali. Né? Tem um relato dessa avó assim, dele que fala, fedia muito e tal, tipo assim, condições subhumanas, né? Subhumanas, tipo, tem uns relatos de uns barracões de madeira, né, que não tinha isolamento nem pro calor nem pro frio. O lance de condições de higiene precárias, né, banheiros que eram compartilhados, banheiros coletivos, né, alimentação deficitária. De fato, foram cometidas assim várias violações dos direitos humanos com essas pessoas. Isso aconteceu algumas outras vezes também, né? Com outros povos também. Isso aconteceu com afegãos também, com pessoas que supostamente eram investigadas, né, por terrorismo e tal. Cara, lembra um pouco o que aconteceu pós 11 de setembro, mas sem essa criação dos campos de concentração, né? Essa questão da histeria, né? Preconceito. Se a gente considerar Guantánamo. Mas a questão assim, do preconceito que se criou, né? Após o ataque a Pearl Harbor, também o ataque às Torres Gêmeas, né? Esse negócio assim de generalizar, né, a população. Descendente de japonês é tudo culpado lá por Pearl Harbor. É tudo espião. Eu acho que o ser humano tende a fazer isso, né? Culpar o outro. A ser racista. A ser racista, basicamente é isso aí. E tudo em nome da segurança pública, né? Os Estados Unidos sempre usa esse termo aí para justificar suas ações. Mas aí eu quero falar de dois caras aqui que para mim são dois heróis, tá? Desse momento histórico que a gente está vivendo, que a gente está falando aqui. O primeiro deles foi um cara chamado Lawson Lichiro Sakai. Tá? Em 1941 ele tinha 18 anos. E mesmo com todo esse contexto já acontecendo, ele tentou se alistar e inicialmente ele não pôde se alistar. Ele foi chamado, de acordo com ele, tá? Posteriormente ele deu entrevistas, ele foi chamado de alienígena inimigo. Tá? Ele foi impedido de se alistar mesmo sendo um cidadão americano, tá? Só porque ele tinha descendência japonesa. E depois, quando a guerra está acontecendo, já em 1943, está indo muito soldado para os frontes de batalha, eles começam a recrutar outras pessoas, começam a, entre aspas, aceitar os japoneses no exército americano, e aí ele, novamente, esse cara que estava sofrendo esse preconceito, ele se alista de novo e dessa vez ele é chamado. Ele foi voluntário novamente em 1943. Tá? Ele descendentes, né, de japoneses. Exatamente. Aí o que eles faziam? Eles pegavam toda essa galera de uma etnia única e colocavam num lugar só. Isso aconteceu com os negros também, importante mencionar. Sim. E ele fez parte da 442ª Equipe de Combate Regimental. É o número 442. Tá? Pra quem não entendeu, eu tive que anotar o número por extenso aqui, porque eu não ia saber não. Tá? E o Sakai,
Ele combateu na Itália, ele combateu na França, ele foi ferido 4 vezes, tá? E, inclusive, ele recebeu 2 medalhas. A medalha Estrela de Bronze e a medalha Coração Púrpura. Tá? Então, novamente, a gente está falando de um cara aqui que sofreu preconceito, um cara que foi chamado de alienígena inimigo, o cara se alistou, foi voluntário 2 vezes, foi pra guerra, lutou pelo seu país, foi ferido e ganhou 2 medalhas. Olha o comprometimento desse cara. Beleza. O outro que eu vou falar tem uma história um pouco mais triste, que é o David Akira Itami. Ele chegou a ser preso nesses campos de concentração, junto com a sua família, então ele teve uma fase inicial da sua vida nos campos lá dos Estados Unidos, e durante a guerra e naquela fase final da guerra, após a guerra ali, ele se voluntariou para ajudar como tradutor de documentos. Tá? Ele fez parte da inteligência do exército ali, ajudando os intérpretes. Ele participou até do tribunal que acontece depois da guerra para julgar oficiais de alta patente japoneses que, né, são suspeitos, são acusados de crimes de guerra. Então você vê, o cara que estava dentro de um campo de concentração, o cara que foi considerado, né, um espião, sem evidência nenhuma, você e tua família vai ficar aqui preso, ele sai e é voluntário para ajudar o seu país. É como se ele estivesse realmente falando, olha só, eu sou um cidadão americano. Né? Inclusive tem um filme que foi inspirado na vida desse cara. É um filme chamado Two Homelands, onde o criador Toyoki Yamazaki, ele retrata essa realidade que aconteceu nos campos de concentração, essa perseguição que acontecia nos Estados Unidos, né? E aí conta um pouco, não da história dele, né? É um personagem fictício, mas mostra bastante disso. Infelizmente, o Akira, assim que acabam os julgamentos, em 1950, ele tira a própria vida. Tá? Então a gente observa aí esse cara que, fez de tudo para provar que era um cidadão americano, provou, e depois, quando acaba tudo, ele tira a própria vida. Né? Então provavelmente ele vivia um conflito muito grande em relação a todo esse sofrimento que ele passou. Né? Mesmo ele conseguindo provar, isso não acaba com preconceito, né, cara, da sociedade. Uhum. Não acaba com preconceito, e legal ter falado isso aí, porque a própria população japonesa, que depois que eventualmente saiu desses campos de concentração, eles foram acabando a partir de 1946, vou falar já sobre isso, a própria população japonesa ficou com muita vergonha. Tá? Eles começaram a se desfazer de bens pessoais. A gente não falou aqui do Kono, que o cara achou a mala. Dentro dessa mala tinha uma porrada de kimono. Mas assim, o kimono tradicional japonês mesmo. Por isso que ele ficou tão fascinado por aquela mala, né? Quando ele achou a mala, caraca, eu nunca vi um kimono, porque ele tinha nascido nos Estados Unidos, vivenciando a cultura americana, as roupas americanas, comida americana. Então quando ele viu aquele kimono, ele ficou muito fascinado, né? Os japoneses foram se livrando de facas tradicionais, de utensílios de cozinha, tá? De vestimentas, de tudo aquilo que ressaltava a cultura japonesa deles, por vergonha tudo isso que eles passaram. A cultura japonesa foi muito apagada nos Estados Unidos depois desses campos de concentração. Né? E isso é uma perda muito grande, né? Em termos de cultura, em termos de história. Em termos de comunidade, né? Em termos de comunidade. Exatamente. A nossa geração, né, a gente conheceu talvez as primeiras histórias sobre a Segunda Guerra através de filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Resgate do Soldado Ryan, que mostra a guerra na Europa, né? Que mostra ali a Normandia, os Estados Unidos se envolvendo no teatro de guerra europeu. Mas, entre 41 e 44, os Estados Unidos lutaram no Pacífico, né, em territórios dominados pelo Japão, tentando se vingar ali por Pearl Harbor. Então, o envolvimento dos Estados Unidos na Segunda Guerra, ele ocorre principalmente lutando contra os japoneses. E como é que chama aquele filme do Andrew Garfield, que é Até o Último Homem? Como é que é isso? Cara, me fugiu, cara. Eu acho que mas eu sei qual filme você está falando. Que ele é um enfermeiro que se recusa a usar armas. É o Desmond Doss, a história do Desmond Doss. Esse filme eu chorei, mano. Eu tava com o nome... Esse filme é maneiro pra caramba, né? É sobre os americanos lutando contra os japoneses, inclusive, né? Tem a série The Pacific também, maneiríssima. Acho que todo mundo que gosta de Segunda Guerra Mundial já ouviu ou parou pra assistir o Band of Brothers, que são os paraquedistas
na Itália, na França, lá no contexto europeu, mas tem a série The Pacific também. Mesmo diretor, mesma produção, assim, um negócio incrível, muito bem produzido, Pois que é. mostra os fuzileiros navais, né, nas ilhas dominadas pelo Japão, né? Mostra esse contexto. É muito boa também. A gente que pegou ali os primeiros jogos da série Call of Duty, do Joguei Medal muito. of Honor, esses filmes de Segunda Guerra, né, que retratavam mais a Europa, talvez não fique claro, né, essa questão da luta contra o Japão, os Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra. E tem uma história riquíssima, né, que foi sendo resgatada aí mais recentemente em relação a essa luta dos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra mesmo. Esses campos, eles, como eu falei, eles foram acabando depois do final da guerra, né? Só lembrando aqui, a guerra, o Japão fez a sua rendição formal depois que os Estados Unidos jogou as 2 bombas atômicas, uma sobre Hiroshima e outra sobre Nagasaki. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente completou 80 anos dessa tragédia. Tá? Esse ano que a gente está gravando aqui, 2025, é o ano que se completa 80 anos dessa tragédia. Então, apesar de, Raul, como você está falando isso aí, a gente vê muitos filmes americanos que retratam o soldado ali como herói, o cara que foi lá combater os nazistas, o cara que foi combater os traidores japoneses, né? A maior perda de vidas simultâneas que aconteceu em qualquer guerra da história foi executada pelos Estados Unidos, jogando essas 2 bombas atômicas aí. E até hoje o Japão, a comunidade japonesa se ressente muito disso. Eu até mandei, antes de gravar, no outro dia eu mandei pro Felipe Sampaio um extrato de um anime. Eu não lembro nem o nome do anime agora aqui, mas ele é um anime da década de 80, que ele mostra assim, a verdade nua e crua de como os japoneses veem o lançamento das bombas. Aí, assim, o anime começa bonitinho, não sei o que, aí vem um avião, taca, e de repente eles retratam, assim, de maneira muito aberta, as pessoas se desintegrando, as casas se desintegrando, toda aquela vida, toda aquela construção, toda aquela comunidade ali, né, num piscar de olhos, deixando de existir. Quer dizer que vocês são amiguinhos? Vocês compartilham o link aí um com o outro? Ele não me mandou isso não, cara. Legal Ele tá... que vocês... Eu mandei pra alguém. Essa memória tá na cabeça dele. Link aí um com o outro. Então, foi pra algum amigo que também não sou cara, eu, tudo então. bem, Porque ele ele não mandar mandou. link e não mandar pra Ele mim. não mandou. Não... Cara, eu não sei Tá, se é tá disso jóia. que ele tá falando. Eu não sei se é desse que você tá falando, mas tem um anime até que é do estúdio Ghibli, que é o Túmulo de Vagalume, se eu não me engano. E assim, cara, é muito, muito bom. Muito bom. Mas assim, veja se você não é uma pessoa sensível ou se você tem o desprendimento de ver o negócio sabendo que você vai ficar na merda. Porque é muito triste. Vá preparado, né? Vá preparado. Porque, porque a mostra vingança contra Pearl Harbor, né? Os japoneses atacam uma base militar no meio do Pacífico e os americanos tacaram 2 bombas atômicas em civis, em cidades, né? Não tinha lá base militar, armas importantes do exército japonês, eram 2 cidades, né? Então há uma questão muito obscura, né, em Hiroshima e Nagasaki. E qual a necessidade, cara, dessa humilhação, né? Então, assim, é uma marca histórica aí que a gente vai carregar pro resto da humanidade. Não, e assim, é muito triste, cara. Principalmente por ser um motivo, assim, meio fútil, né? Porque não é só uma vingança, um revanchismo, não. A guerra já tinha praticamente acabado. Mas a gente até fez um episódio falando sobre isso, tem bastante tempo. Mas um dos motivos, assim, que a gente pode especular é que, na verdade, é um recado que não era nem pro Japão que eles estavam dando. Tipo assim, eles já estavam vendo no horizonte a Guerra Fria e ali naquele momento eles já estavam mandando um recado para a União Soviética. Tipo assim, mostrando, ó, tá vendo o que eu fiz com ele? Abre teu olho. Entendeu? Então, assim, é bem merda, assim, motivo torpe mesmo. E falou que a guerra já tinha acabado, ela só não tinha acabado para o tenente Hiro Onoda. Se vocês não sabem do que a gente está falando, exatamente, vai dar play no último episódio que a gente lançou. O Felipe Sampaio conta a história desse cara doidão
que fico... Não vou falar nada não, vai lá ouvir, mas é bem curioso, bem interessante. Hiro Onoda. O demônio da montanha. O demônio da montanha. Japonês. Cara, japonês. Pô, e esse episódio das bombas atômicas no Japão não deixa de ser um retrato lá daquele sentimento racista, né, em relação aos japoneses, desumanizador. E nos parece hoje, né, olhando aí através dos tempos, uma arrogância danada, né, um sentimento bem, como é que se fala? Prepotente, né, dos Estados Unidos, de se achar no direito de extinguir milhares de vidas, né, dessa forma tão violenta. Bom, esse preconceito ele continuou em território americano, né? A gente já deixou bem claro aqui, eu acho que todo mundo sabe que a guerra terminou em 1945 e até 1946, até março de 1946, ainda tinha um campo de concentração lá nos Estados Unidos que estava funcionando. E estava cheio de gente. Era o campo de concentração de Tule Lake, na Califórnia. Era o maior dos 10 e foi o último a ser desativado. Ele chegou a ter 18 mil pessoas detidas ali, 18 mil nipo-americanos detidos ali, porque eles eram considerados os, como é que eu vou dizer assim, os subversivos, né? Era uma galera que tinha um potencial para realmente ser espião, era uma galera que respondia de forma negativa nas entrevistas, né? Tinha uma entrevista inicial, você tem um equipamento de rádio em casa? Você manda rádio pro Japão, né? Essas perguntas assim, para configurar a espionagem. Era uma galera que tava meio puta, que não concordava com o que o governo americano tava fazendo. E a galera respondia meio mal, meio torto assim. Aí falava, você é um subversivo. Tem até um termo que eles... Aqui, ó. Que eram os nipo-americanos considerados desleais ao governo americano. Né? Inclusive, eram os No Boys. Exatamente. Era essa galera que teve uma forma de protesto, né? Que se manifestou de alguma forma contra essa prisão forçada. E eles foram os últimos a serem libertos, né? Pois é. Esse último campo ele foi desativado em 1946 e, cara, só houve uma retratação do governo americano em 1988, tá? 42 anos depois. Foi o presidente Ronald Reagan, né? Ele deixou um relato dizendo que o que foi feito durante a Segunda Guerra Mundial foi uma política motivada por preconceito racial, histeria de guerra e um fracasso da liderança política, né? E aí nesse ano ele assina a Lei de Liberdades Civis, que deu uma certa indenização para vários japoneses, descendentes dos japoneses que foram presos naqueles campos de concentração. Dos sobreviventes 120... também, né, desses campos receberam. Nem foram todos, né? Dos 120 mil que estima-se que passaram por esses campos, uns 85, entre 85 e 88 mil que receberam essa indenização. Por quê? Tinha um critério para você receber. Você tinha que ser cidadão americano. Então, se você fosse um japonês que estava fazendo turismo na Califórnia... Então, tava justificado, né? Você estava justificado ter ficado preso até 1946 e perder seus bens, tá? Ter seus bens apropriados pelo governo, sair de lá com as mãos abanando, sem cidadania americana e sem nem essa indenização, tá? Para deixar bem claro. Essa iniciativa não foi do Ronald Reagan, para ficar bem claro. Foi, para mim, outros dois heróis aqui dessa história que eu quero mencionar, que foram os caras que fizeram essa iniciativa. Um foi o senador Spark Matsunaga e o congressista Norman Mineta. Esse Norman Mineta, inclusive, ele foi um ex-detento quando ele era criança, do Heart Mountain, que era o campo de concentração de Wyoming. Tá? Então, novamente, você vê um cara que passou por todo esse preconceito, o cara chega a ser congressista, né? O cara tendo que provar a sua lealdade ao governo americano. Né? E essas duas coisas eu falei porque a gente vê a história se repetindo. Tá? Político tem que estudar a história para não fazer merda, tá? Porque sabe o que aconteceu? Galera que tá ligada nas notícias aí, vai lembrar que esse ano agora, especificamente em 4 de junho de 2025, o presidente Trump proibiu a faculdade, a Universidade Harvard, de receber novos estudantes estrangeiros. Tá? Então a gente vê a história se repetindo. Toda vez que tem
uma nação, um país passando algum problema, ele tende a responsabilizar uma outra galera, uma etnia de fora, né? Uma nação de fora, né? E aliado a isso, a gente teve em novembro de 2016, logo após a primeira eleição do Trump, teve um cara que era um grande apoiador do Trump chamado Carl Higbie, tá? Ele disse em entrevista para Fox News que, falando desse internamento, desses campos de concentração na Segunda Guerra, ele disse o seguinte: o internamento de nipo-americanos durante a Segunda Guerra Mundial estabelece um precedente legal. Esse filho da puta falou isso para justificar uma ideia de criação de registro de muçulmanos nos Estados Unidos como uma forma de, novamente, controle de segurança nacional. Vocês falaram agora há pouco sobre isso, né? Que teve também, depois do atentado do 11 de setembro, essa forma de perseguição a pessoas islâmicas, a pessoas de etnia árabe, né? Então a gente vê mesmo a história se repetindo, né? É bem chocante. A questão dos imigrantes nos Estados Unidos, ela tá muito longe de ser resolvida e a gente vive novamente um momento muito tenso de uma perseguição deliberada e aberta por parte do governo, de fato, né? E basta pesquisar aí por vídeos de obras e serviços sendo feitos nos Estados Unidos, e Isso é ver muito que bom. O pessoal tá muito perdido. Cara, que tiro no pé, mano. Que tiro no pé. Maluco Tirar os contratou. imigrantes dos Estados Unidos, eles não sabem fazer nada, mano. Os Eles não prédios vão conseguem fazer cair, nada né? sozinho, mano. Impressionante, cara. Cara, tem um filme aí dos anos 2000 que chama Idiocracia. Eu já vi esse Nossa, filme. isso é muito bom. Pois é, Presidente Terry Crews. Terry Crews. exatamente. Muito bom. Cada vez isso. mais parecido, né? Retrata um pouco a realidade, né? A realidade um pouco escrachada, mas às vezes tem certas coisas no filme que tu olha e fala, cara, parece que tá acontecendo isso, parece que a galera tá se imbecilizando dessa forma. Pra gente encerrar aqui, eu queria mostrar o contexto do Brasil. No último episódio sobre Hiro Onoda, tem um negócio sobre o Brasil também, que eu não vou falar, vocês vão ter que ir lá assistir. Que eu achei... Porra, eu achei uma notícia talvez mais chocante, tão chocante quanto tudo isso que eu falei aqui. Vocês acreditam que no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu a mesmíssima coisa, falando em campos de concentração, a mesmíssima, essa historinha que eu tô contando aqui que aconteceu nos Estados Unidos, vocês acreditam que aconteceu aqui no Brasil também? Mas como assim? A gente teve japoneses no Brasil também sendo presos? Nesse Japoneses, tipo de lugar? italianos e alemães, tá? Quando o Brasil ele declara guerra ao eixo, né, depois do bombardeamento lá dos submarinos, é claro que o Brasil sofre pressão externa, principalmente dos Estados Unidos, para fazer esse esforço de guerra aí em nome da segurança, de criar esses campos de concentração. O Brasil construiu 11 campos de concentração. Tá? Eu vou citar um deles aqui, que eu não quero esgotar essa pauta, porque isso aqui dá um episódio inteiro, tá? Mas só para a gente ter uma noção aqui. Desde 1929 existiu uma colônia japonesa a 200 quilômetros de Belém, lá no Pará, né? E esses imigrantes foram trazidos pela Companhia Nipônica de Plantação, ou em japonês, Nataku, tá? E então, desde 1929, essa galera estava trabalhando lá, tá? Dezenas de famílias japonesas ali, e quando começa a guerra, o Brasil transforma essa pequena vila num campo de concentração que ficou conhecido como o campo de Tomé Açu, tá? 49 famílias de agricultores que nem sabiam do contexto da guerra. Galera que, assim, humilde, porra, eram agricultores, né? Não sabiam nem de geopolítica, eles foram presos para impedir qualquer forma de espionagem. Isso aqui no Brasil, tá, galera? Eu tô falando de Brasil. Se você não deixou um like até agora, depois dessa, deixa aí pra nós. Vocês sabiam dessa história aqui no Brasil? Vocês sabiam de alguma coisa dessas que eu contei ou foi tudo novidade? Coloca aqui nos comentários e deixa um pedido de episódio também. E escolhe quem que vai fazer a pauta. Acho que aí é uma novidade que a gente pode lançar aqui agora, hein? Ó, eu quero o tema tal, o tema X. E porque vocês já devem ter percebido que a gente tá com uma nova mecânica aqui agora, que cada um tá apadrinhando uma pauta, né? A gente tá tendo esse nosso diálogo, essa nossa resenha, que isso aqui a gente não abre mão, essa nossa resenha, mas cada um tá responsável por uma pauta. Agora vocês vão escolher o tema que vocês querem e vocês vão escolher o seu host do podcast. Olha aí. Os assuntos mais difíceis, eu peço por favor que vocês deixem com o Felipe Sampaio.
tá bom? Deixa esse... Que isso? Por quê? Ou com o Raul também pode ser, só não deixa pra mim, tá ótimo. Pessoal, um grande abraço. Não esqueçam de mandar mensagem pra gente no Instagram também, @resenhaépica. Um grande abraço, até o próximo episódio, um beijão. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu.